Iniciamos aqui ao vivo, mais uma live, mais uma noite, segunda-feira. Vou fixar aqui o tema. Boa noite. Aqui o nosso tema, a nossa psicóloga já está aqui conosco. Olá, Iveson. Olá, boa noite. Olá a todos, boa noite. Já convidei logo. Vou aqui enviar para o pessoal aqui. Já está fixado aí o tema. Já fixei nosso tema, que é sobre depressão, né? Depressão. É um assunto bem Assunto importante. Exatamente. Com muitas dúvidas, né? O pessoal já está É entrando aí, boa verdade. noite, pessoal. Vão compartilhando nessa live. Vão Boa enviando para noite, seus amigos. importantíssimo, ó. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus, não é? Torcendo aí para que esse tempo da pandemia ele passe, não é? Porque grande foi as tragédias que aconteceram aí, né? Na questão física, na questão psíquica. Então, a gente torce para que tudo isso acabe logo, para que as pessoas tenham aprendido, né, com esse tempo de isolamento social espontâneo, aspas, né, que muitas pessoas tiveram que ser obrigadas a estarem isoladas. E houve muitas modificações psicológicas, então eu desejo, acho que de todos os profissionais de saúde aqui, isso acabe logo, que as pessoas possam voltar à sua rotina e aí se organizar mentalmente, porque eu acredito que a gente vai colher ainda o resultado dos danos psicológicos, né? Algumas pessoas já se manifestaram no primeiro tema que a gente trabalhou, né, Iveson, sobre ansiedade. Sobre ansiedade. Algumas pessoas se perceberam no contexto do luto, que foi o segundo tema da live. E hoje a gente vai falar sobre depressão, que é um outro assunto muito comentado, né, muito comentado. Existem muitas pessoas que estão vivenciando isso e eu acredito que não só eu, mas você deve ter tomado nota de algumas pessoas que, diante da depressão, tiveram aí esse comportamento da tentativa de suicídio, então aumentou esse número, e tudo isso é muito trágico, né? Então a gente vem trazendo aí informações importantes para que as pessoas se percebam e busquem uma ajuda o quanto antes, para que elas não venham a chegar aí desse limite de exaustão, né, emocional, ao ponto de se perceber depressivo, né? Então, acho que muitas pessoas vão conseguir aí se beneficiar com esse tema de hoje. Um tema que bastante pessoas estavam pedindo, né, para que a gente falasse sobre. Exatamente. Porque Exatamente. antes já estava em alta, né? A depressão já estava em alta, né? Várias pessoas acometidas pela depressão. E agora, nesse momento que a frequência vem aumentando cada dia mais, né? Exatamente. Por quê? Porque muitas pessoas estão vivenciando situações de muito estresse, né? Estão vivenciando algumas perdas, não só a questão do luto que a gente falou já, né? Mas aí também modificações significativas em relação à vida financeira. Muitas pessoas estão entrando numa fase de desemprego, então isso também é algo muito pesado. Hoje mesmo eu recebi várias informações aí, né? Algumas pessoas solicitando a recolocação profissional, caso tomasse nota de alguma vaga, porque estão desesperadas, porque está em jogo a vida familiar, né, seus filhos, dessa dependência, então existe aí um desespero. Então, essas são as situações que levam a pessoa a uma possível depressão. Né? Questões financeiras, questões de saúde, questões de perdas, de modo geral, porque a gente potencializou o luto de uma forma, perder um ente querido, mas existem várias formas, né, de você vivenciar um luto. O luto do término de um relacionamento, o luto por um término de um trabalho, né, que de repente você tinha ali vínculos e grandes expectativas. Então, tudo isso pesa, sim, né, um foco excessivo no que você não fez no passado, né, alguns pesos que você já traz aí nessa bagagem emocional, né, algumas situações que não foram tratadas como deveriam, e tudo isso vem à tona como num gatilho acionado diante desse contexto de isolamento social. Né? Então, muitas pessoas estão vivenciando isso agora, nesse exato momento.
Verdade. E já tem perguntas aqui, né? O Gregory fez uma pergunta aqui. O Gregor é É, rápido, o é bem Gregory é rápido. rápido, é. Eu separei algumas perguntas aqui. A do Gregory tá Tá dentro. dentro do grupo. Tá dentro aqui. Aí eu queria começar, né? Que você falasse um pouco o que de fato é a depressão, né? O que de fato, porque É, muita gente tem a dúvida, mas por quê? A depressão é diferente daquela tristeza, né? Pessoas agora sim, estão tão isoladas, né? E pessoas que, imagine pessoas que viviam só, né? Que vivem só e elas estão agora isoladas em um momento de solidão, né? Um momento de tristeza. Mas diferente da tristeza, né? A depressão é caracterizada por uma tristeza profunda, né? Então que a gente isso, possa diferenciar, né? O que é a tristeza da depressão. Eu queria que você falasse um pouco, né? Sobre de fato o que é exatamente. a depressão. A tristeza, como você colocou, ela se manifesta também na depressão, logo no iniciozinho, mas a depressão em si, ela tem um fator tristeza permanente, né? Alguns sintomas, alguns comportamentos, eles são vivenciados nesse período de depressão. As pessoas têm aí no dito popular, eu tô meio depressiva, né? Deprimida, mas não depressiva. Então, às vezes, a gente se coloca erroneamente. Né? Mas, assim, por exemplo, é impossível uma pessoa vivenciar um divórcio e não se entristecer, a não ser que ele quisesse o divórcio, né? Mas digamos que não era a situação. Então, no término de um relacionamento, de modo geral, as pessoas ficam tristes. Então, esse comportamento é altamente pertinente e condiz com a situação. Então, o que a gente considera uma depressão a partir de um divórcio, por exemplo? Vamos tomar como exemplo um divórcio. A partir do momento que você passa um bom tempo e você não consegue, por exemplo, mais sentir prazer nas coisas que de repente você fazia antes, que você não consegue ter mais o ânimo, que você não consegue ter apetite, você não tem vontade, por exemplo, de tomar um banho, de se arrumar, que para você não tem mais motivo para viver, você generaliza uma situação X como um grande potencializador dessa condição de depressão, né, desse comportamento depressivo. Então, essa depressão ela é persistente, né, essa tristeza ela começa a ser persistente, gerando aí um comportamento por um bom tempo desse mesmo jeitinho. Então, por mais que essa pessoa seja orientada por um familiar, por exemplo, ela não consegue ver mais interesse, prazer em viver. Ela não tem mais prazer em viver. Então, tudo que ela gostava antes, ela deixa de gostar de forma muito súbita. E aí ela começa a perceber, assim, é muito fácil de lidar quando você de fato entende a diferença. Então, por isso que eu estou aqui trazendo o alerta. Não é? Porque os casos de depressão não tratada, ele chega a, assim, a se concretizar no futuro uma possibilidade de suicídio, que é o que a gente está vendo muito. A Uhum. mídia ela não faz essa divulgação, não é? Não é possível ser feita essa divulgação por uma questão até de não potencializar Verdade. esse movimento, mas de alguma forma às vezes a gente toma nota, né? Hoje com as redes sociais a gente recebe um vídeo de alguém que tentou suicídio. Semana passada mesmo uma jovem de 30 anos tentou se chegar do apartamento dela em Uhum. Piedade. Então, assim, não está tão longe da gente, não. Eu conheço algumas pessoas que tentaram suicídio nesse período, sim, da pandemia, por uma situação de desesperança, por achar que não iam conseguir mais se recuperar financeiramente, por achar que se realmente tiver que morrer de Covid, que, enfim, não quer mais viver para nada, né, para não passar por isso, enfim. Existem Uhum. várias pessoas que estão nesse contexto, então não é algo tão distante da gente. Então, a grande diferença vai ser exatamente você saber o que é uma tristeza e você saber o que é uma depressão. É impossível vivenciar um luto sem se entristecer. Mas até que Uhum. ponto essa tristeza te domina? Ela tira você de uma rotina necessária, por exemplo, que é o retorno a um trabalho, né? Existe uma licença de óbito, mas aí você precisa retomar a tua rotina. Existem outras coisas que dependem da tua vida. Então, a gente começa a ver que essa pessoa, ela começa a centralizar em um único ponto e a partir daí nada mais tem nenhum atrativo para ela. E aí ela começa a não ter vontade, inclusive, de comer, de tomar banho, coisas muito básicas. E aí, infelizmente, a gente vê essas pessoas pensando nessa possibilidade, sim, de morte e que não vai fazer diferença para ninguém. E aí vem as tentativas até que, quando o caso não é bem tratado, acontece, infelizmente, o óbito mesmo, o suicídio em si. Então, tem que Eu se tomar vou, muito, muito cuidado. eu vou aqui para a pergunta de Gregory. Em relação a esses cuidados,
em relação à pergunta dele, né? Que ele perguntou o início de uma depressão. É notório em alguns casos e como identificar, né? Como identificar que essa tristeza está se tornando aí uma depressão, né? Que já sai aí da normalidade e vai para algo patológico, vai para algo de caso de doença mesmo. Por exemplo, é comum uma pessoa chegar e terminar um relacionamento e ficar muito triste. É comum. É comum essa pessoa passar finais de semana bem difíceis, assim, sem querer sair de casa. Pode acontecer. Mas é muito impossível essa pessoa não manter a rotina necessária. Por exemplo, ir para uma faculdade, se ela tem esse compromisso, ou ela ter que cuidar de um filho ou de alguém que realmente está dentro das suas atribuições, ou trabalhar. Então, mesmo que ela se permita passar por esse momento de perda, ela continua mantendo suas obrigações. Então, a gente percebe que não existe uma entrega, sabe, da vida, uma desesperança notória. Não é uma pessoa que, geralmente, essas pessoas, elas têm, muitas vezes, no que diz respeito ao relacionamento, um foco muito grande de tudo que ela faz na vida em cima desse relacionamento. Então, quando ele acaba de fato, ela perde um pouco o sentido de viver e para reorganizar isso vai demorar um pouco. Mas aí a depressão já é notória porque você começa a ver essa pessoa muito entregue. Existe uma desesperança muito grande. Quando a gente aplica o teste para verificar o nível de depressão, a gente começa a ver que essa pessoa ela tem pensamentos negativos em relação ao futuro, ela acha que nada vale a pena, que ela não tem mais esperança em nada, ela não consegue ver alegria em nada, ela não consegue ter prazer em nada. Então, ela atinge assim vários pontos de uma única vez. Então, não é uma coisa só de estou triste porque eu terminei um relacionamento, eu estou triste porque alguém da minha família faleceu. Mas aí ela perde interesse em absolutamente tudo. Por exemplo, a comida que ela tanto gosta, ela não tem mais nem prazer em comer, sabe? Às vezes a gente observando assim pessoas que estão dentro do luto, elas não perdem o prazer em comer. Elas, às vezes, em algum momento, quando é muito recente, ela tem um pouco mais de dificuldade, porque isso faz parte, e a depressão, como a gente falou na última live, ela faz parte, sim, desse caminho, né, para a cura, né? Então, para esse luto realmente ser vivenciado na sua totalidade, de fato, essa pessoa conseguir passar por esse caminho, então, ela tem um tempo, e aí essa tristeza, ela permanece. Então, aí você começa a perceber que ao invés de ela diminuir, ela aumenta ainda mais com o tempo. Então, essa pessoa começa a ter, ela não consegue ter esperança em absolutamente nada. Tudo que ela fala tem um tom de desesperança. Então, ela pensa, ela sonha negativamente, quando ela vai dormir, ela tem sonhos ruins, enfim. É muito perceptível. Se você fizer várias perguntas para ela, ela vai demonstrar em todas as respostas um desinteresse em viver plenamente. Então, assim, é fácil de identificar, entende? Ela é sondada, né, ao seu redor sempre com a negatividade, né? Tudo, então, Sempre. até a forma de falar, mexe no sono, né? Pessoas que não querem sair de casa. Eu já vi casos de Sim, pessoas que não querem sair de casa, pessoas que não querem cuidar da sua higiene pessoal. E aí tem vários sim, níveis, né? A depressão tem vários muito. níveis. Tem aquela que é considerada moderada, né? A leve, a moderada e a mais grave, né? Que é o caso que Exatamente. você não consegue mais fazer nada, né, na sua vida em função dessa depressão, né? Aí eu pergunto Exatamente. a você, né, em relação a isso, quais os sintomas mais graves? Pronto, quando a pessoa, você, como foi a pergunta, né, do Greg, você identificou. E aí você vê que já está se agravando. E quais são esses sintomas que eu posso perceber que, eita, agora aí já está no caso sério, eu tenho que levar para o psicólogo, né? Porque as pessoas, né, infelizmente, deixam só para levar, né, para o psicólogo, para um psiquiatra, depois que o caso já está grave, né? Não tem esse cuidado. É. Assim, o ponto final é o desejo pela morte. É a indiferença em relação à morte. Ela não se importa mais se ela, de repente, não viver mais. Esse é o último dos últimos estágios, né? Então, assim, claro que antes eu checo, quando esse tipo de paciente chega no consultório, eu checo exatamente como é que está esse pensamento em relação ao futuro, né? Porque a depressão é um foco excessivo no passado. Então, eu tento checar se essa pessoa tem uma razão para estar deprimido, né? O porquê dela afirmar que tem depressão, né? Se ela já passou por um psiquiatra, isso já foi de alguma forma diagnosticado. Faço com certeza a aplicação do teste para verificar o nível de esperança
e desesperança nesse paciente, obviamente, com base em perguntas, onde vai me levar a fechar com um nível de score. Então, até tal, de 0 a 5, eu consigo perceber que ela está no início de uma depressão de 5 a 10, e a partir de 10 eu consigo perceber, né, 10 respostas positivas àquela desesperança, eu consigo ver o quanto isso já está grave nos pensamentos dessa pessoa. Então, com isso a gente precisa tomar alguns cuidados, né, independente de... A gente sempre fala para o paciente que em casos como existindo risco, né, risco de morte, a gente precisa sinalizar a família, né, para que a família dê esse suporte. Porque muitas pessoas fazem a primeira tentativa, a família de repente percebe algumas mudanças pontuais e no futuro, infelizmente, essas pessoas tentam novamente suicídio e muitas vezes, infelizmente, são bem-sucedidas nisso. Então, assim, não, a gente precisa entender de onde é que está vindo essa depressão. O original, que está originando esse pensamento disfuncional em relação a essa pessoa. Porque ela não tem esperança. Porque ela não consegue pensar no amanhã. Então, é importante a gente buscar uma ajuda psicológica. E a família toda está ciente desse procedimento para tentar ajudar essa pessoa, né, a tentar verificar o que está sendo disfuncional em seus pensamentos. Então, se não houver essa ajuda, essa pessoa não consegue. Então, é importante monitorar dessa forma. O sentimento de desejo pela morte é o último estágio. Né? Algumas pessoas que eu conheço são depressivas e elas não conseguem ver com prazer o futuro. Elas acham que não tem por que planejar, não adianta ter sonho porque não vão realizar, mas quando você questiona, mas você pensa em como você pode resolver isso, ela diz, não, está falando em morte, nunca desejei isso para mim. Então, assim, ela está no início de uma depressão, ela só não reconhece porque ela acha que é o quê? Uma pessoa pessimista. Então, às vezes a gente coloca alguns adjetivos para a gente, achando que isso vai amenizar a real situação. Então, não é uma pessoa pessimista, é uma pessoa que, de fato, não está tendo esperança, que é uma das coisas muito importantes para a gente ter ânimo para acordar para amanhã. Né? Porque a gente planeja, mas a gente não tem essa certeza de que tudo que está sendo planejado vai, de fato, ser vivenciado, e a gente precisa se preparar para as decepções e frustrações do meio do caminho. Então, algumas pessoas não têm essa ciência, então acabam nem querendo planejar isso. Então, a gente precisa estudar bem direitinho. Bem direitinho, né? Se essa estrutura familiar também proporciona um ambiente não saudável nesse sentido. Existem pessoas que realmente têm comportamentos que potencializam realmente uma visão muito negativa do futuro, de si mesma, né, com base em algumas referências que não são muito apropriadas, né, em relação a corpo, em relação a trabalho, potencializam e admiram um ser que nunca conseguirão ser. Então, assim, tudo é necessário, sim, ser investigado por um profissional que vai conseguir reorganizar esses pensamentos, entendeu, Wilson? Uhum, entendi. Essa outra questão aqui, outra pergunta, é bem subjetiva, né? Como falou aí, sobre esse surgimento, né? Aí a pergunta é assim, como se inicia e o que provoca a depressão, né? Acho que essa pergunta aqui é bem subjetiva, porque depende da pessoa, né? Depende de cada pessoa, como você estava falando, né? Vai dar um surgimento de acordo com a vivência daquela pessoa, né? Com o que ela teve, como falou aí um exemplo, um fim do relacionamento, outras pessoas vão ser outra coisa que vão dar o gatilho para o surgimento dessa depressão. Exato, é porque, assim, a gente desde criança, a gente é potencializado na formação das nossas emoções. Então, as nossas emoções são formadas a partir da nossa infância. E aí, a partir disso, a gente começa a ter uma visão do que foi o nosso passado, do que é nosso presente, do que pode ser o nosso futuro. Então, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que ela disse assim, eu já perdi 40 mil reais na minha vida, mas serviu como experiência. Hoje eu tenho certeza que eu não perco mais R$1. Então, houve realmente algo que foi afetado? Foi. Esse dinheiro poderia estar sendo usado para coisas muito importantes? Sim. Mas essa pessoa aprendeu. Ela tirou essa frustração de ter perdido tamanho valor como experiência. Então, para ela, mesmo tendo perdido, foi positivo. Entende? Ela conseguiu transformar esse pensamento funcional de algo muito ruim no passado, que foi perder o dinheiro. Então, para algo que, mas nunca mais eu vou perder. Essa certeza ele tem. Então, assim, isso é muito positivo. Muito bacana você conversar com alguém que consegue lidar com as frustrações e os insucessos dessa forma.
porque a gente precisa ser preparado dessa forma. Quando se pergunta como eu posso adquirir depressão, existem N fatores que podem ser investigados como o que está originando. Questões cognitivas, né? Por exemplo, biológicas, algumas pessoas que herdam depressão porque outras pessoas da família desenvolveram tamanho transtorno, então algumas pessoas têm parentes de primeiro grau que tiveram depressão, então elas têm uma condição genética que pode proporcionar isso. Existem algumas pessoas que têm realmente em sua formação, enquanto ainda é criança, das suas emoções, não foram bem adaptados a viver de uma forma mais funcional em relação ao que não deu certo, aos erros, os fracassos, as frustrações, tudo aquilo que a gente pesa muito em viver, mas que a gente vive, seja eu como psicóloga, você como futuro psicólogo, todos nós vivenciamos frustrações, erros, falhas, coisas incertas, relacionamentos frustrados, não é? E o que, que a gente vai ter como resultado isso? Como a gente vai processar tudo isso? Então esse é o diferencial. O depressivo, ele segura isso com uma força tão grande que ele acha que nunca mais será feliz, que nunca mais ele vai conseguir, ele é realmente um fracasso. Ele não foi um fracasso, ele é. Então existe uma diferença muito grande em ser e estar, em ser e realmente estar um fracasso, né? Então, existem pessoas que quando vê que algo não está dando certo, elas conseguem botar um ponto final naquilo e recomeçar, né? Então, existe muito esse treino quando a gente é criança. Mas, às vezes, os pais, que são as pessoas que devem ter esse cuidado, essa atenção, não trabalham isso na gente, né? Não trabalham nas crianças. E aí acaba essa pessoa nunca, né? Eu peguei já pessoas com depressão por nunca ter tido a experiência de perder alguma coisa, de ser castigado por alguma coisa, né? De ter, enfim. Então, essa pessoa ela nunca viveu nada desconfortável na vida. Então, a primeira vez que ela viveu isso foi realmente traumático. Então, a gente sofre, sim, quando a mãe diz não e você quer. Aquilo ali já é um tipo de frustração. Você foi punido, né, porque você queria algo e a pessoa não te deu aquilo. Então, a gente no futuro também vivencia isso quando adulto. Então, como lidar com isso? Como você vai lidar com a raiva, né, com esses sentimentos? Assim, como você vai lidar realmente com as coisas que não deram certo? Né? Então, geralmente eu pergunto para os meus pacientes, como você lida com aquilo que não deu certo no seu passado? Então, a pessoa diz, olha, eu sou exemplo disso, eu sou um fracasso. Elas se percebem fracassadas. Elas têm uma autoimagem, uma visualização de si péssimas. Então, assim, isso é notório quando você começa a conversar. E a gente questiona como foi a infância, a gente questiona... E a gente vai construindo essa pessoa. Então, a gente vê o quanto ela está perdida, o quanto ela precisa ressignificar. E o processo da psicoterapia, ele demora porque a gente vai ressignificar muita coisa. Né? Não é de um dia para a noite que as pessoas mudam a forma de pensar, tentam pensar de forma mais funcional, enxergam que qualquer pessoa é passiva a fracasso. Às vezes elas estão presas no mundo delas e aí isso dificulta muito. E a gente vem para mostrar que isso é para qualquer um de nós. E aí isso já vai abrindo possibilidade de tratamento. Rosália pediu para comentar um pouco, né, sobre as questões hormonais, né? Porque tem essa mudança de hormônio, a questão de humor também, né? Que tem... O pessoal às vezes confunde a depressão no momento da bipolaridade, né? A questão da pessoa mudar sempre de humor, ou até mesmo a mulher grávida, né, pós-parto, sofre um pouquinho com Sim. depressão. Então, É essa porque questão de hormônio, né, de Rosália pediu para hormônio, comentar um pouquinho. Essa questão hormonal ela é muito importante, né? É um fator que realmente potencializa muito. Às vezes, uma pessoa, assim, quando a gente recebe um paciente, Wilson, quando a gente tem um tempo já de trabalhar, a gente verifica, eu verifico tudo, eu verifico como está a alimentação, se essa pessoa faz algum tipo de atividade física, como é a rotina, desde que ela acorda até o horário que ela vai dormir. E aí, quando se trata de uma mulher, a gente tem esse ponto hormonal como um diferencial em relação aos homens, né, claro. E aí a gente verifica que, às vezes, em períodos de TPM, o humor muda, mas assim, a gente entende que é uma questão de TPM, sabe? Não é uma situação pontual, situacional, mas uma situação pontual que ela está vivendo. Então, por causa disso, ela pode estar, sim, tendo alterações de humor. Pode não estar sendo produzido aí esses neurosensores e, por isso, a serotonina,
noradrenalina, tudo isso pode estar sendo potencializado para mais ou para menos, por causa exatamente de questões hormonais. Às vezes algumas mulheres têm, de fato, problemas hormonais, precisa ser investigado, né? Tireoide, por exemplo, enfim. Eu sempre pergunto como é que está essa questão da saúde, se essa pessoa está realmente fazendo as visitas, no caso, anuais, ao ginecologista, mastologista. Eu sempre busco entender como é que está essa pessoa, se ela está tomando, como é essa alimentação, se ela está se alimentando bem, para verificar se essas questões de vitamina estão ok. Então, N coisas são investigadas. Por isso que o paciente, quando chega no consultório, a gente não olha para ele e diz, é depressivo. A gente faz a aplicação do teste, faz uma avaliação realmente de como é que está a história da vida desse paciente, investigação total. Né? E essas questões alimentares, elas não ficam de fora, até porque a atividade física ela não é só boa para ansiedade, mas sim para depressão e para todos os outros transtornos psicológicos, né? Uma vez você mais oxigenando o cérebro, você tem um resultado muito mais eficaz, melhor, então com mais coerência e coesão. Então, às vezes a pessoa é zero atividade física, vive num ambiente extremamente estressor, extremamente negativo, onde a última notícia boa foi esquecida, né? Existem pessoas que eu faço assim, o que é que você mais gosta de fazer de lazer? Ela diz assim, eu gosto de ir à praia. E aí eu pergunto, quando você foi à praia? A pessoa faz, eu nem lembro. Então, assim, não faz muito sentido. E aí eu pergunto, mas me diz alguma coisa que você faz que te dá prazer? Ela, poxa, faz muito tempo que eu não faço nada que me dá prazer. Então, ela está tendo uma vivência num ambiente ou em vários ambientes super desagradáveis, destrutivos emocionalmente falando. Então, isso só potencializa o mal-estar emocional. Às vezes não se trata nem de uma depressão, mas de um estado de tristeza que está se prolongando um pouco mais por falta de estímulo. E essa pessoa nem percebeu, não é? Até o trabalho, tem gente que tem um trabalho estressor, mas gosta, não do trabalho estressor, mas gosta do valor que recebe, que proporciona várias coisas legais, entendeu? Então, basicamente, esse trabalho estressor se torna algo assim que essa pessoa consegue lidar com facilidade. Então, a gente tem que investigar bem. Essas questões hormonais, elas precisam ser realmente investigadas, clinicamente falando, buscar realmente uma ajuda médica para tentar verificar se isso, de alguma forma, está potencializando aí um estado de depressão. Por exemplo, quem tem tireoide tem uma tendência, sim, a mudanças hormonais. Isso pode potencializar, sim, essa depressão. Ô Sandra, o Cleibson fez uma pergunta, mas eu vou reformular ela aqui, porque sempre tem essa dúvida, né? Você falou da questão hormonal, da questão da fisiologia da pessoa. Mas se for uma pessoa religiosa, digamos assim, e chegue na clínica e ela vai ser atendida e ela comece a falar, né, sobre as questões religiosas dela, seja qualquer religião que seja. Como é que você que trata isso dentro do consultório? Em questão da religião com a pessoa, sobre a depressão. A pessoa chega e diz que está com depressão e pede ajuda e diz que é uma pessoa religiosa, né, e que pergunta, né, sua opinião sobre em relação a isso. Olha, se ela é uma pessoa religiosa, né, e como eu entendo aí um bocadinho da Bíblia, eu vou lembrar para ela de Elias. Elias, né, foi um profeta, alguém assim fabuloso, fantástico, e que teve um período que entrou na caverna, não é verdade? Ele teve um momento delicado. E aí, por que ele teve esse momento delicado? Ele vivenciou anteriormente situações assim, de muita conquista, mas também ele se sentiu ameaçado. E naquele momento específico ele se deprimiu. Isso é comum a qualquer pessoa. Eu vou explicar para essa pessoa que existe uma coisa que é o físico, outra coisa que é a alma e outra coisa que é o espírito. São áreas de nossas vidas que elas estão juntas, porém elas são distintas, elas são independentes. Existem pessoas, por exemplo, que elas estão muito bem espiritualmente, mas fisicamente elas não estão bem. E às vezes elas estão emocionalmente também ruins. Mas elas oram, elas acreditam que Deus pode curar. Enfim, elas enfrentam de fato a dificuldade com uma fortaleza espiritual. Todos os profissionais sabem, né, de saúde, que quanto melhor for o teu estado espiritual, isso vai potencializar a cura. Então, seja você de qualquer religião, se você tem um viés espiritual, potencialize esse viés para que você possa ter um excelente resultado em situações difíceis. Por quê? Porque aquilo que você não tem força para resolver, que você sabe que não vai depender de você, depende de uma coisa chamada tempo,
você atribui muitas vezes isso a uma ajuda de alguém que pode mais que você. Então você vai para um viés espiritual e isso te ajuda. Então você crê, você já sente sem estar vivenciando aquilo, mas você consegue prospectar um olhar melhor. Então, todas as pessoas que vêm, eu coloco, olha, você entende bem a Bíblia? Existem vários personagens da Bíblia que vivenciaram um estágio de tristeza permanente e considerava até uma possível depressão. Então, se essa pessoa que era um grande referencial na época vivenciou tal situação, é possível eu e esse paciente também estar nesse contexto. Mas vamos entender o que foi feito para que ele pudesse sair desse contexto. E aí a gente vê que essas pessoas potencializaram uma questão espiritual. E aí elas conseguiram afetar a alma, as emoções, com base nesse olhar diferenciado no olhar espiritual. Então, a gente consegue trabalhar, assim, pessoas evangélicas no consultório sem problema algum. Né? Seja católica, evangélica, espírita, qualquer religião que seja, a gente consegue trabalhar facilmente. Dentro da realidade que ela traz, né? Não impondo, Claro, né? não Mas impondo nenhuma religião. dentro da realidade que ela traz, sabendo diferenciar isso, né? Como você É. falou, o lado espírito, o lado da alma, o lado da doença física mesmo. Então acho Eu nunca que serve atendi, de um reforço, né? eu nunca atendi um ateu, não, mas eu já atendi pessoas que só acreditam em Deus, mas em nenhuma religião, mas em Deus. Então, assim, a gente tem todo o perfil de paciente possível, a gente precisa estar aberto, isso é uma questão ética, profissional, e a gente conseguir lidar com isso. A gente sabe que o espiritual potencializa, sim, o caminho da cura, para qualquer transtorno psicológico que esteja sendo trazido como demanda do nosso paciente. Mas a gente não direciona, a gente só acolhe e a gente devolve isso potencializando esse espiritual trazido pelo nosso paciente. Entendo. Então, voltando para a depressão, né? A questão aí, a pergunta é a seguinte: quais outras doenças a depressão pode desencadear? Isso é bastante interessante, bastante importante. Fora essa questão física, de fato, porque uma vez que a pessoa não tem prazer em comer, ela pode desenvolver qualquer tipo de transtorno em qualquer órgão que seja. Né? As pessoas elas não Diminui a querem imunidade, comer, né? imunidade Questão da baixa, imunidade. né? E aí com isso ela pode pegar qualquer tipo de doença. Né? A questão da higiene pessoal também pode potencializar qualquer tipo de doença. Né? As questões, a mais grave de todas é de fato a questão da pessoa se suicidar. Essa é a mais grave, porque ela vai tentar contra si mesma. Mas todas as outras doenças, ela parte justamente desse descaso de si. A pessoa ela não tem mais prazer em se cuidar, né? Intelectualmente falando, fisicamente falando. Então, são pessoas que perdem trabalho, e aí elas vão aos poucos se comprometendo, né? Comprometendo as pessoas que estão ao redor, às vezes têm filhos, são casadas, elas não estão sozinhas e aí elas acabam comprometendo todas as outras pessoas também próximas. Mas, a princípio, a baixa da imunidade abre um precedente para qualquer tipo de doença que essa pessoa pode, de repente, desenvolver. Né? Esse descuido, né? Dessa má alimentação, a ausência total da alimentação, que é muito comum. Muito comum. E até pelo fato, né, da questão do alimentar, né? Que quando a pessoa está em um estado de depressão que não consegue, né? Perde o apetite, mexe na questão do sono e não quer sair de casa mais. As coisas básicas, né? Não tendem a fazer quando isso está num grau elevado. Eu tive uma pessoa da minha família, né? Que teve um episódio assim, foi muito difícil, né? Até porque existe uns momentos de pico, né? A pessoa está ali tranquila, né? Mas tem momentos que a pessoa às vezes está agitada e quer resolver aquilo naquela situação, e aí começa com aquela ansiedade de resolver a situação, e depois ele começa a chorar, depois não quer fazer mais nada. Então é sempre, né? Essa mudança de humor é sempre constante, né? Como falou aí a questão dos hormônios também, até as pessoas confundem, né, com a bipolaridade. Mas Sim. existe, Sandra, sobre a depressão, no caso com a bipolaridade. A bipolaridade são episódios depressivos e euforia, né? São juntos, a gente consegue ver. De forma não necessariamente simultânea e não necessariamente... Às vezes a pessoa bipolar, ela apresenta mais depressão do que euforia. Ela fica mais esse quadro. A gente entende como bipolaridade porque ela transita, de fato, entre esses dois pontos. É notório. Diferentemente de uma pessoa que é apenas depressiva ou ansiosa.
né? Então, a gente percebe isso. E nesses momentos, inclusive, que ela sai do estágio da depressão, ela começa a cometer situações comportamentais de grande risco. Elas começam a sair de um viés de ter medo de tudo e não querer ver ninguém, ao ponto de querer ver tudo e se colocar sempre em situações arriscadas, né? Cometendo alguns comportamentos que podem ser, de fato, muito prejudiciais. Elas não passam a ter zero medo. Então, você sai de um ponto do extremo com muito medo para um ponto zero medo, e de forma muito rápida. Então, algumas pessoas são bipolares por causa exatamente dessa possibilidade dos dois comportamentos, né, dentro de um período de X, né, que a gente acompanha. Então, ela traz episódios e sem causa justificada, né, porque às vezes a pessoa diz assim, eu estou deprimida porque perdi o emprego. Ok, mas quanto tempo? Você já perdeu o emprego outras vezes? Porque você concorda comigo, Ibson, que uma pessoa que perdeu o emprego pela primeira vez, ela vai demorar um pouco mais nesse momento? Verdade. É a primeira vez. Aí a gente tenta investigar. Uma pessoa que terminou um relacionamento pela primeira vez, ou nunca se relacionou com alguém, faz 20, 30 anos que está com uma pessoa e de repente isso acaba, a pessoa fica realmente perdida. É normal a pessoa se sentir deprimida, né? A não ser que ela não amasse aquela pessoa, né? E aí a gente precisa também ver o perfil da personalidade dessa pessoa. É outra coisa que eu também observo. Veja quantos pontos a gente está trazendo aqui de relevância para poder analisar uma pessoa e aí entender realmente, ela tem comportamentos e tem um transtorno de depressão. Isso não é momento, são vários momentos que a gente constrói com aquele paciente. Existem pessoas que têm uma personalidade mais tranquila, né? Uma personalidade mais isolada, ela é mais retraída, tímida, então elas têm um pouco menos de possibilidade de interagir com outras pessoas, de colocar inclusive o que estão sentindo para outras pessoas e ter a oportunidade de receber a devolutiva dessa conversa. Então, ela fica ali nos seus pensamentos e aí ela acaba tendendo, né, um pouco mais a ter esse olhar mais pesado em relação à situação. Porque no momento que você está com algum desconforto, você compartilha com alguém, essa pessoa dá uma devolutiva e você tenta pensar junto com essa pessoa de uma forma diferenciada. Pode ser reforço ao que você está pensando, mas pode ser contrário. Isso vai te levar a uma nova forma de pensar. E Ô, tudo isso Sandra, vai ajudar. é porque muitas pessoas dizem, mas aquela pessoa, né? Vamos agora levar para o lado do senso comum. As pessoas têm depressão, né? Aí, poxa, mas aquela pessoa não tem depressão, ela tá ali sorrindo, né? Alegre, ela saindo, postando foto e tal. Poxa, ela não disse que tá com depressão, né? Então, como é que ela tá nessa forma? Então, ela tá mentindo, né? Tem gente que usa muito, oxe, não, é para chamar atenção, ela tá mentindo. E não entende, né? Que tem todo esse momento, né? Eu acho que acredito como uma fuga, né? E quando a pessoa tá ali sozinha, né? Aí que vem todos esses sintomas, né? Porque geralmente acontece ali quando a pessoa está sozinha, quando vai dormir. Eu já escutei muito nesse momento aí, nesse período, né? Exatamente. Como é que ela lidar com ela mesma? Inclusive, que quando a gente diz assim, recebe um paciente que tem depressão, ele também tem episódios de ansiedade dentro desse contexto. Ele traz a ansiedade em alguns momentos. E aí, eu já conheci um paciente que ele ria de tudo. As redes sociais dele era super potencializada. Inclusive, ele dizia assim, eu consigo disfarçar bem, né, doutora? E aí, eu sempre brincava com ele no sentido de fato, mas como é teu relacionamento contigo mesmo? Ele é trágico, é muito ruim. E aí ele fugia essa forma de se perceber, de se ver, conversando, interagindo, divulgando coisas que as pessoas ficavam meio perdidas, né? Ele tentava fugir disso, ele não conseguia enfrentar isso e tentar entender exatamente por que ele pensava assim sobre ele, sobre a vida dele, porque ele não se via como as pessoas o viam, ele tentava o tempo todo. Então, toda vez que alguém tiver um comportamento que não condiz com o que está sendo vivenciado, acende-se a luz. Então, eu digo isso assim para todos que estão aí assistindo essa live com a gente, aí participando junto com a gente, porque uma pessoa muito feliz, onde o momento não cabe, é estranho. Então, é um comportamento que não condiz. Então, a gente sempre diz, o que é normal e patológico? Normal é você reagir com normalidade no contexto. Se é para chorar, chora. Se é para sorrir, sorri. Mas dentro daquilo ali. Então, uma pessoa que ela sempre é muito alegre, muito divertida, e você olha, poxa,
no momento nem cabia isso tudo. Tem algo estranho, algo querendo ser maquiado por trás daquilo ali, pode ter certeza. Então, assim, não, a gente precisa tem que condizer o nosso comportamento com o ambiente. Então, se isso não acontece, né, porque às vezes as pessoas pensam em depressivo, a gente já vê uma foto de alguém num canto, sentado no chão, com a mão no rosto. E, na realidade, essa pessoa era uma pessoa que tinha um sorriso, mas por trás desse sorriso existia uma tristeza profunda. Essa pessoa só não tinha coragem, porque achava que com isso as pessoas iriam descobrir quem de fato ele era. Né? E ele não queria. Né? Então, foi um trabalho realmente que demorou um pouco mais para ele ser mais condizente com o que ele estava sentindo. Assim, ele poderia, inclusive, ter a ajuda que ele esperava das pessoas, né? Mas ninguém acha... Né? Às vezes a pessoa fala assim, ninguém me ajuda. Né? Exatamente. Então, Primeiro ponto, eu acho que é você reconhecer e aceitar, não, você de fato está doente e procurar curar, porque as pessoas às vezes mascaram, né? Aquela, você está deprimido, mas não, para o pessoal eu vou mostrar uma coisa que é fora da realidade, não é minha realidade. exatamente. A gente sempre trabalha, a gente faz, dentro do curso de psicologia, não sei se você já vivenciou ou vai vivenciar, a gente faz as dinâmicas em grupo, a gente vê as abordagens, a gente se coloca nesse lugar de paciente, né? A gente participa, a gente tem momentos de silêncio, onde a gente precisa encarar, né? Eu acho que nesse momento de isolamento social muitas coisas se manifestaram, por quê? Porque as pessoas não tinham para onde fugir, não tinham como maquiar, não tinham como, né? E não tinha como maquiar mesmo, porque a gente hoje nem usa maquiagem. Eu tô com maquiagem aqui, eu tô sem máscara, mas na rua a gente não usa maquiagem. Faz muito tempo que você não consegue se maquiar. Como você vai se maquiar? Então, como maquiar o que você de fato representa, né? A gente não tem mais esse argumento, né? A gente não tem mais, a gente precisa realmente assumir essa nossa imagem, essa nossa identidade. E às vezes as pessoas não estão satisfeitas com a identidade, mas elas não estão satisfeitas, elas não se prontificam em mudar isso. A gente pode, sim, fazer mudanças em nós, né, a partir de qualquer área das nossas vidas. Né? A única coisa que ela é impossível de ser mudada é se você morrer. Né? Porque aí, contra isso, a gente não tem como mudar essa realidade da morte. Mas enquanto a vida, a esperança, então a gente consegue fazer inúmeras modificações. Se as pessoas não tiverem esse olhar, fica muito difícil. Né? Enquanto muitos ficaram desempregados agora, estão com a mão na cabeça, outros estão pensando, agora eu vou ter uma forma de reorganizar minha vida, porque eu estava tão acomodado, agora eu vou ter que recriar, agora eu vou ter que usar criatividade, agora eu vou ter que pensar no plano B. E aí elas estão aproveitando esse mesmo cenário, só que de uma forma bem diferenciada. Então tudo isso tem a ver com esse emocional que a gente falou, que foi construído ao longo da infância, entende? E que a gente precisa construir para quem não tem construído. E por isso são conduzidos aí a um processo de depressão. Entende? E aqui, a última pergunta aqui, é se a depressão tem cura? A depressão, ela pode ser tratada, sim, através de medicação e através da psicoterapia. Como eu te disse, uma pessoa, uma vez depressiva, ela vai ter que enxertar em si, através da medicação, hormônios que são importantíssimos para essa reconstrução desses neurotransmissores. E, a partir daí, com o processo da psicoterapia, investigar qual é o gatilho lá atrás que mostra, né, e potencializa esses pensamentos tão disfuncionais em relação a essa pessoa, em relação ao futuro, que ela tem tanta dificuldade. Né? Agora, uma vez ela trabalhando algo que de repente conduziu ela à depressão, isso não significa, Ibson, que lá na frente ela não vai se deparar com uma situação de um pouco mais de tristeza por causa de uma situação de frustração, por exemplo. Um desemprego. É possível que essa pessoa sinta mais esse desemprego, uma vez que ela já teve depressão, porque ela tem uma predisposição emocional. Então, eu sempre trabalho isso. Uma vez que a pessoa tem uma predisposição, é como um diabético. Se você tem uma predisposição, e você é diabético, e você excede no açúcar, isso vai tirar você daquele nível de glicose que você poderia estar vivenciando como ideal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma vez que você tem essa predisposição à depressão, fez uso de medicação, fez um tratamento extensivo, é importante você fazer algumas modificações, manter a educação física, que é a atividade física, manter um ambiente saudável, manter uma rotina de prazer dentro dessa rotina. Né? É inadmissível uma pessoa que passa de segunda a segunda
numa escala de vivências onde não existe um momento de lazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Olha, a gente às vezes tem lazer com a família. Eu não estou dizendo todo mundo, algumas pessoas nem têm esse prazer com a família. Mas você tem, às vezes, um filho, um colega, enfim, você precisa potencializar isso. Existe uma coisa chamada balança. E a gente precisa trabalhar essa balança emocional na vida da gente. A gente não pode estar vivenciando só desgaste emocional. A gente precisa potencializar conquistas. Quando a gente deitar, a gente vai lembrar, eu tive muitas decepções, mas eu tive muita conquista hoje. Ah, eu tive muita coisa que não deu certo. Mas ontem, tudo que eu fiz deu certo, sabe? Então, assim, a gente precisa começar a organizar esse ambiente. Então, se de repente essas pessoas têm ambientes de trabalho muito prejudicial, eu peço para elas reverem isso. Se elas têm ambientes, assim, familiares, muito desagrado, eu converso com esses familiares para que a gente tente fazer algumas mudanças. Então, a gente precisa trabalhar esse ambiente. Né? Senão, esse adoecimento ele vai se manter por um bom tempo. E vai também proporcionar algumas recaídas, tá? Uhum. É porque você consegue acreditar que uma pessoa é possível viver sem nenhuma decepção? Nenhuma tristeza? Não tem como. Impossível, né? Não tem como. O que a gente vai ensinar essas pessoas a pensar, quando elas tiverem um momento de fraqueza, de tristeza, de decepção, como elas vão lidar com isso? O que é que você faz? Pronto, a gente faz isso com a raiva. O que é que você faz quando você está com raiva? Você morde alguém, você reage como? Então, as crianças mordem. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a lidar com a raiva de forma diferente. E aí a gente vai ter que começar em alguns momentos a reagir e outros a gente não vai reagir. Isso vai de acordo com o que é prejudicial a gente ou não. Então eu sempre foco no amor próprio. Se a gente estabelecer amor próprio nas decisões que a gente tomar, a gente não vai ter episódios de depressão, de ansiedade ou de qualquer desconforto, de estresse. Porque a gente vai estar sempre priorizando a nós mesmos. Independente de reagir ou se permitir. Mas a gente vai estar priorizando o nosso bem-estar emocional. Então a gente precisa começar a desenvolver autoconhecimento para isso. E é uma das coisas que a gente trabalha dentro da psicoterapia, que é tão importante nesse processo de pessoas que trazem a demanda da depressão. Acho que é isso, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, né? Lembrando uma frase, né? Depressão não é frescura, né? Porque já ouvi muito, isso é frescura, você está fingindo, isso. Não, de fato é uma Não é. doença, é um transtorno, né? Pode causar outros transtornos, de fato tem que ser Exatamente. cuidado, tem que ser olhado de uma forma que venha a amenizar, né, essa dor que a pessoa está sentindo, né? Porque eu ali, quando postei, uma pessoa disse que eu queria assistir muito, porque as pessoas só sabem quem passou, né? Só sabe quem teve ou que teve um caso na sua família bem próximo, né? Ninguém está imune, né, de pegar a depressão, de ficar triste. E tem que observar também que a depressão, ela vem, não é um momento, como você falou. A gente pode estar triste, passar um momento triste, um momento, né? Mas quanto tempo isso está durando, né? O que está afetando na minha vida, na minha rotina, na minha forma de viver. Eu vivia dessa forma e agora eu estou vivendo totalmente diferente. Não estou com vontade de sair, só vivo triste, aí você liga aquele alerta, né? E aí eu estou entrando no quadro depressivo. Então, não é frescura, né? É real a depressão. Tá aí, né? Vários casos. Pode ler várias matérias que tem, que E eu levam, deixo como você até, disse, até as eu deixo pessoas até um suicidarem. treino. Eu deixo até um treino. Quando você Pode sentir falar. tristeza, né? Você começou a estar triste. Aí você pergunta para você mesmo: por que eu estou triste? Por que eu estou triste? Por que eu estou me sentindo assim? E tenta buscar essa resposta. Ah, eu estou triste porque eu estou desempregado. Tá, essa é a primeira resposta. Quantas vezes eu fiquei desempregado? Quantas vezes eu permaneci desempregado? Acho que nenhuma, porque senão eu estava triste porque eu fiquei à beira de ficar desempregado, entendeu? Então, possivelmente, você ficou outras vezes, superou e essa é mais uma vez. Então, você precisa começar a ter esse momento. Por que eu estou me sentindo assim? Né? Buscar essa resposta. Porque exatamente essa resposta é o ponto X do problema. É uma Essa pessoa que identificação, né? traz... Exato, essa pessoa que traz uma depressão pós-parto, por exemplo, com certeza ela traz um pensamento de mudou meu corpo, nunca mais eu vou ter esse mesmo corpo, nunca mais eu vou ter, vou conseguir desenvolver no meu esposo, no meu parceiro, atração física, sexual. Então, vem várias coisas que
precisam ser trabalhadas. E aí, ao invés do prazer da gestação, vem um desprazer, né, do resultado, né? Todas as mulheres passam por esse processo pós-parto, né? As mudanças físicas, e por aí vai, não é verdade? Como a gente fala, né? Aprender a identificar esses pensamentos disfuncionais, né? Exatamente. Se você consegue identificar por que eu estou assim, O entendeu? motivo, né? Porque é o motivo. E aí, o mesmo motivo que você tem para estar triste, você precisa buscar aí, em contrapartida, um motivo para estar bem. E quando você encontra, você consegue passar por esse momento de dificuldade, entendeu? Então, por exemplo, algumas pessoas dizem, eu estou muito triste porque eu fiquei desempregada, estou muito triste. Mas eu estou muito feliz porque eu tenho uma família linda. Eu tenho um motivo para continuar buscando a recolocação profissional. Verdade. Então, aí existe a balança, esse equilíbrio, e essa pessoa consegue passar por um momento de desemprego que é tão difícil, de uma forma mais funcional, de uma forma melhor, entende? Embora a situação bem desconfortável. Não sou da psicanálise, mas apoio muito reforçar os mecanismos de defesa. Exatamente. A gente mistura. Eu acho que a gente sempre mistura. Não tem como, não tem como. A gente sempre usa o que de fato é importante usar. A gente, se eu tenho conhecimento dessa ferramenta, por que não usá-la? Se eu sei usar, eu posso usar. Nada me impede de, né, Iveson? Verdade. Eu faço Sandra, isso. a conversa tá boa, o tema, né? A gente tem, mas na nossa live Muito já tá bacana. acabando, o tempo tá Exatamente. acabando Antes que o Instagram nos derrube. Então a gente vai encerrar eu para não quero ter problema. agradecer, né? Eu quero agradecer, desejar uma boa noite ao pessoal que entrou, que participou até o final Isso conosco. mesmo. Obrigada Então, a todos. quero que você deixe suas redes sociais aí e agradeça e deixe uma palavra, né? De esperança aí para nós. Quero agradecer mais uma vez essa parceria aí com o Iveson. Agradeço a participação de todos que estão aqui conosco até agora. Espero que as informações tenham sido bastante esclarecedoras. E aí, se vocês quiserem obter mais informações sobre temas, não só sobre depressão, mas outros temas, eu tenho um canal no YouTube. É só colocar lá, psicóloga Alexandra Santos, e aí vai ter vários assuntos que vocês podem estar aí obtendo essas informações e ajudando vocês nessas demandas do dia a dia. Quanto à depressão, fica a dica, todas as vezes que você sentir um desconforto, uma tristeza maior, se perguntem o que é que está acontecendo, por que tudo isso, tentar investigar a origem disso é de suma importância, para você conseguir ter um contraponto aí, que é um motivo para ficar bem, e aí conseguir estabelecer aí um bem-estar dentro desse contexto. A depressão é algo bastante sério, não é frescura. É algo realmente que leva as pessoas a pensamentos suicidas, isso é muito grave. O Brasil está aí numa incidência de aumento de número de suicidas, e eu presto assim, um ponto de esclarecimento às pessoas idosas, né? E também aos adolescentes, são os mais afetados nesse momento. Eles têm dificuldade de falar sobre os seus sentimentos, né? Os idosos, porque realmente não conseguem se comunicar como antes, adolescentes, por N fatores em relação a essa questão de autoestima e que precisam de uma atenção especial. Se você conhece alguém que tem mostrado aí comportamentos de depressão, e aí você deve sim ser essa pessoa que pode ajudar, orientar, informar e potencializar essa pessoa à busca de um profissional para poder sair dessa situação. Não espere, porque isso é algo muito sério. Verdade, ficou alerta aí. Então, em vez de criticar, né, ajude, né? Ajude. Empatia é muito essencial nesse momento, né? Muito importante nesse momento, que a pessoa, só, como eu disse, só sabe quem passou, quem está vivenciando. Exatamente. Não tem como medir, né, a dor do outro. Não tem como medir. Então, não diga que é frescura, né? Tente, se não sabe o que falar, se cale, né? Não sabe o que falar, quem não ajuda, né, não atrapalha. Então, não atrapalha. Então, né, porque pode desencadear outro, né? Pode ser um mecanismo, né? Pode desencadear outra coisa. Pode ser ali, como a gente chama, um estalo para você nem estava pensando naquilo. Você começa, a pessoa deprimida, ela pensa, né? Quando está com depressão, ela começa a pensar naquele momento e acaba afetando. Então, essa mensagem que a gente deixa aí, eu agradeço a vocês. Sandra, tenha uma boa noite. Boa noite, Iveson. Possamos grande passar abraço. por esse momento aí, já está acabando. Já, graças a Deus. Tchauzinho. Boa noite para todos. Tchau. Grande abraço. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.